E aí, pessoal, bem-vindos ao nosso Explainer de hoje. Hoje a nossa pegada é meio que uma sala de aula, mas bem dinâmica. Nós vamos fazer uma verdadeira viagem no tempo, explorando a fundo as pesquisas sobre a evolução histórica da tecnologia. Vamos entender o nosso passado, lá nas raízes mecânicas, até batermos de frente com a atual revolução da inteligência artificial. Então vamos mergulhar nisso e explorar juntos essa jornada fascinante da inovação humana. A nossa rota de hoje é a seguinte: 1. A evolução histórica da tecnologia. 2. As gerações de computadores. 3. Os impactos na economia moderna. 4. Automação e futuro profissional. E, por fim, 5. Os desafios éticos e sociais. Parte 1. A evolução histórica da tecnologia. Sabe aquela sensação de que o mundo superconectado em que a gente vive surgiu do nada? Pois é, o ritmo acelerado de hoje vem, na verdade, de milhares de anos de fundações. A gente começa lá na fase pré-mecânica, uns 3.000 anos antes de Cristo, passa para a era puramente mecânica ali por volta de 1450, chega na eletromecânica no século XIX, até dar aquela grande virada para a era eletrônica na década de 40. E só para ilustrar esse esforço inicial humano, olha que impressionante a calculadora mecânica do Blaise Pascal, de 1642. Incrivelmente, ela só conseguia somar e subtrair. Muito antes da eletricidade sonhar em existir nas fábricas, grandes pensadores já quebravam a cabeça criando engrenagens complexas de metal e madeira em tentativas geniais de fazer cálculos. O que nos leva ao grande divisor de águas que as nossas fontes apontam: a Revolução Industrial. A máquina a vapor, que foi aperfeiçoada pelo James Watt no século XVIII, mudou literalmente a força motriz do planeta inteiro. A gente saiu de uma produção puramente artesanal para uma economia massivamente mecanizada. E, claro, junto com a eletricidade do Thomas Edison, o telégrafo e o motor a combustão, a gente tem aí a infraestrutura da sociedade moderna sendo consolidada. Parte 2. Gerações de computadores. Gente, pensa num equipamento colossal. O ENIAC de 1946 é considerado o primeiro computador eletrônico reprogramável e ele simplesmente preenchia salas gigantescas. Precisava de um verdadeiro batalhão para ser operado. É bizarro pensar no contraste dessa gigantesca máquina militar do passado com o poder de fogo absurdo dos minúsculos smartphones que a gente carrega no bolso hoje, não é? Naquela época, o sistema dependia dessas formosas válvulas a vácuo, que serviam como chaves elétricas para fazer cálculos de guerra e esquentavam absurdamente. A partir delas, a tecnologia evoluiu para a máquina EDVEC. E o grande salto do EDVEC foi justamente conseguir armazenar os programas dentro do próprio computador. Isso mudou o jogo de como processar dados para sempre. Resumindo, a história da computação é basicamente a história da miniaturização. A gente pode dividir isso em 4 gerações clássicas de hardware. Saímos daquelas válvulas gigantes na primeira geração, fomos para os transistores muito mais compactos na segunda, a terceira geração juntou tudo isso nos circuitos integrados, e a quarta, que é onde a gente ainda está, trouxe os microprocessadores. Eles condensam uma capacidade incalculável em chips do tamanho de um grão de arroz. Parte 3. Impactos na economia moderna. E o que essa revolução digital entregou de bandeja para a gente? Acesso e conectividade. A internet e as telas integraram o mundo de um jeito surreal. E essa expansão gigantesca das redes transformou absolutamente tudo ao nosso redor. Desde a forma como a gente ensina e aprende, até diagnósticos super precisos na medicina e uma autonomia robótica que parecia ficção científica. A mudança de chave aqui é muito nítida. A revolução industrial do passado era baseada quase 100% na força bruta da mecanização para gerar produção física em massa. Hoje, a revolução digital é movida pela conectividade global sem fronteiras. As fontes mostram um boom enorme no teletrabalho, no comércio eletrônico e até em novas lógicas de mercado criadas pela tecnologia blockchain e pelas criptomoedas. E quando a gente fala de economia digital, a palavra de ordem é eficiência. A tecnologia virou um motor extremamente prático para a economia real. Nós estamos falando de fábricas inteligentes otimizando tempo e custo, testes de veículos autônomos reduzindo erros, o campo agrícola usando drones e sensores para aplicar recursos sem desperdício, além dos algoritmos que entregam diagnósticos médicos avançados. É a tecnologia criando soluções sustentáveis de ponta a ponta. Parte 4. Automação e futuro profissional. Isso aqui é algo que a gente esbarra o tempo todo. O autoatendimento num simples supermercado. É a prova mais rotineira e clara de que processos automatizados estão sim substituindo tarefas e trabalhos que antes eram feitos exclusivamente por mãos humanas.
Expandindo isso para outros setores, os dados documentam uma onda massiva causada pela inteligência artificial. Na indústria automotiva, braços robóticos já dominam a montagem. O setor de transportes observa testes pesados de caminhões autônomos, como os da Tesla. E nas áreas de serviço? Os famosos chatbots estão substituindo centrais inteiras de atendimento, enquanto softwares contábeis automatizam tudo o que antes precisava de pilhas de papel. Fica bem claro o dualismo dessa transformação, gerando um debate super necessário e imparcial. É indiscutível que rola uma perda expressiva de trabalhos manuais e funções de serviços repetitivos, mas, por outro lado, surge um mar de novas oportunidades. Só que essas novas vagas exigem jogo de cintura, demandam criatividade, pensamento crítico e a capacidade de supervisionar todos esses novos sistemas tecnológicos. E chegamos à parte 5, desafios éticos e sociais. Agora a coisa fica um pouco mais delicada, porque junto com a inovação vêm os riscos pesados de vigilância. A nossa privacidade praticamente virou moeda de troca. Todo dia, nossos dados são coletados massivamente, sem aquele consentimento tão claro, rastreando nossos passos para nutrir a publicidade. Isso sem contar governos usando ferramentas de reconhecimento facial em massa e mega empresas sofrendo vazamentos de dados super sensíveis na mão de hackers. A tentativa institucional de tentar frear isso vem com leis de proteção, tipo a GDPR lá na Europa. Eles tentam impor transparência e coibir os crimes digitais. Mas o ponto crucial que a pesquisa destaca é que essa luta costuma ser bem desigual. A tecnologia avança numa velocidade tão absurda, mas tão absurda, que a regulamentação governamental mal consegue acompanhar. As leis estão sempre correndo atrás do prejuízo. E a ética é só a ponta do iceberg, tá? O impacto social e colateral é denso. As fontes relatam riscos altíssimos, como iminente desemprego estrutural agravando uma desigualdade que já é perigosa. Tem também uma exclusão digital severa, deixando as nações em desenvolvimento totalmente para trás. E no nosso dia a dia, aquele vício tecnológico crescente que afeta demais a nossa saúde mental e o comportamento da sociedade. O que nos traz essa conclusão supercirúrgica das fontes? Para lidar com essa tempestade de transições, será absolutamente essencial investir na requalificação profissional e na educação continuada. Sem políticas sólidas focadas nisso, as nações vão enfrentar dilemas graves. É a única saída para preparar de fato a população para os empregos complexos do futuro. E para fechar o nosso explainer de hoje, eu deixo essa provocação no ar. Com as máquinas e os algoritmos ficando cada vez mais autônomos, assumindo papéis não só braçais, mas também de gestão e criatividade, como a gente vai se adaptar para continuar ditando as regras do jogo e garantir o nosso bem-estar nessa nova era tecnológica? Reflitam sobre isso. Espero que todo mundo tenha curtido e tirado bons insights dessa nossa conversa. Até a próxima!